Existe uma condição genética silenciosa que pode aumentar muito as chances de uma pessoa ter um infarto. Essa doença é a hipercolesterolemia familiar, esse nome comprido aí. É uma doença hereditária, ou seja, ela é genética, vem no DNA, e essa doença causa um problema ali no metabolismo do colesterol. E as pessoas que têm essa doença ficam com níveis muito elevados de colesterol LDL, com alto risco de infarto precoce para um homem aí antes dos 55 anos e para as mulheres antes até dos 60. Então é sobre essa doença que a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo. Lembrando que essa doença não é tão rara assim, então ela está presente em várias pessoas aí do nosso convívio, e se a gente puder descobrir e tratar essa doença cedo, a gente previne um evento cardiovascular que pode tirar a vida da pessoa. Então fica comigo até o final desse vídeo. E agora, para os que não me conhecem, eu sou a doutora Cíntia Medeiros, sou cardiologista e ecocardiografista, eu sou especialista em ultrassom de coração. E aqui nesse canal eu te ajudo a ter um coração mais saudável, cuidar melhor aí dessa pecinha do nosso motorzinho que a gente só tem um. Então, como eu já falei antes, essa doença, a hipercolesterolemia familiar, é uma desordem genética hereditária em que ocorre um problema ali no metabolismo do colesterol. A gente tem uma secreção de colesterol pelo fígado e a gente tem a absorção de colesterol pelos alimentos. E o nosso corpo, quando ele funciona direito, ele excreta principalmente pelas vias biliares o colesterol. Isso é o normal. E nessa doença, o corpo fica juntando colesterol e a gente fica cheio aí de LDL e ele não sabe onde vai colocar, ele começa a depositar gordura nos lugares errados. Entre eles, as nossas artérias, causando entupimentos e colocando essas pessoas em risco de infarto e AVC muito precoce, ali antes dos 50 anos de idade. Bom, e agora vamos para os nossos aspectos práticos. Como é que a gente desconfia que alguém pode ter hipercolesterolemia familiar? Existem alguns sinais aí que vão fazer a gente pensar nisso. Então, primeiro, vai fazer um exame de sangue e dá um colesterol LDL maior que 190. Opa, passou de 190? A gente tem que pensar nisso. Quando a gente olha para essa pessoa, ela pode ter alguns depósitos de gordura que a gente enxerga. Então, por exemplo, os xantomas tendíneos, que são depósitos de gordura nos nossos tendões. Onde é que a gente vê mais isso? Aqui nesses tendões do dorso dos dedos e lá na panturrilha, lá embaixo, no tendão de Aquiles. Então, a gente vê aquele depósito assim gorduroso abaixo da pele que fica em cima dos tendões. Dá para enxergar também aqui na frente do joelho, acho que não tá aparecendo o meu joelho nesse vídeo, mas no tendão patelar, aqui onde a gente tem a patela, a antiga rótula, a gente pode ter esse depósito de gordura e também a gente pode enxergar aqui no cotovelo, que é onde a gente tem o tendão do músculo tríceps. Então a gente pode ter aqui também esse depósito de gordura nos tendões. O que mais que a gente consegue enxergar nessa pessoa? Ela pode ter um arco córneo, que é um depósito de lipídios que a gente vai enxergar assim na volta da córnea. Isso a gente até enxerga nas pessoas mais idosas. Mas quem tem essa doença pode ter esse depósito de gordura na volta assim da córnea muito precocemente, até uma criança pode ter. Então, quando a gente enxerga isso numa pessoa que tem menos de 45 anos ou até numa criança, a gente tem que pensar muito nessa possibilidade. Uma outra coisa que essa pessoa pode ter é quando a gente vai examinar ali, a gente escuta um sopro. Então, bota o esteto e pega um sopro no coração. Esse sopro é o sopro da estenose aórtica. Esse monte de colesterol aí inflama muito as artérias e pode calcificar esta válvula. Então, é mais um achado que faz a gente pensar num jovem que tem uma válvula super calcificada, que isso é uma coisa que acontece mais no idoso, a gente já pensa assim, opa, essa pessoa pode ter o colesterol alto desde criança e pode ter hipercolesterolemia familiar. A partir desse momento em que eu suspeitei que essa pessoa tem essa doença, o que eu vou fazer? Vai ter alguns exames que eu vou realizar. Então, o primeiro deles, a gente vai pesquisar nos parentes de segundo e terceiro grau. Então, mãe, pai, avós, filhos, netos. Daí a gente vai pesquisar nessa família quem é que tem
o colesterol alto. E como é que é esse padrão? Como é que a gente vai ver isso? Todo mundo vai ter colesterol bem alto? Não. A gente vai ver que algumas pessoas da família têm o LDL maior que 190 e outras têm o LDL menor que 130. Então é exatamente esse o padrão. Não vai ser todo mundo. Outros exames que a gente vai realizar são os exames desse indivíduo que a gente viu que tem esse colesterol alto, e agora a gente vai pesquisar se tem entupimento nas artérias do coração para ver se essa pessoa está em risco de ter um infarto. Um dos exames que a gente pode fazer é a tomografia do tórax, em que a gente pesquisa o score de cálcio coronariano, que é a quantidade de cálcio depositado lá nas coronárias, que são as artérias que entopem e causam um infarto. Então a gente já consegue começar por aí a avaliação de risco para ver como é que tá a saúde dessa pessoa nesse momento. A gente pode também fazer um outro exame ali das coronárias, que é a angiotomografia das coronárias. A gente consegue ver placas que não tem cálcio nessa tomografia, que tem contraste. Então, esse é um exame que tem que ser bem indicado. Então, não é todo mundo que vai precisar realizar esse exame. E existem outras formas que a gente vai utilizar para pesquisar, assim, o dano do colesterol. Então, por exemplo, a gente pode fazer ultrassom das carótidas, que são as artérias que levam o sangue para o cérebro. Então, a gente pode pedir esse exame até para uma criança lá de 12 anos que tem o colesterol muito alto, e a gente vai lá pesquisar uma coisa que a gente diz que é aterosclerose subclínica, que é quando a pessoa não tem nenhum sintoma, ela não sente nada, e a gente já viu que ela tem risco e a gente começa a procurar. A gente pode achar a carótida assim com a parede mais espessa, mais grossinha, a gente pode ver até placas de ateroma, e isso aí eu tô falando que é em criança e adulto. Todo mundo que a gente tá investigando para essa doença vai ser de qualquer idade. A partir dos 2 anos de idade ali, se a gente desconfiou, a gente já tá procurando, tá certo? E claro, né, pessoal, o exame que confirma essa doença, que é uma doença genética, vai ser o teste genético. A gente pode realizar na pessoa que a gente viu que tem todos os comemorativos da doença, e a gente pode pesquisar esse mesmo teste nas pessoas que têm esse colesterol alto na família. Então a gente pega um pai, por exemplo, que tenha, aí um dos filhos tem, a gente pode fazer o teste genético para identificar qual é a mutação genética ali, para a gente poder descobrir qual é a mutação e quais pessoas vão ter aquele problema. E isso a gente vai ter conhecimento naquela família depois, por causa dos descendentes que vão vindo dessa família. Afinal de contas, essa é uma doença extremamente perigosa, silenciosa e capaz de causar infarto numa pessoa que a gente olha e acha saudável. Daqui a pouco tem lá 45 anos e tem um infarto. E agora a gente vai tratar essa doença, certo? Então, existem remédios indicados para esses casos que a gente pode até administrar em criança. Alguns remédios com dose baixa, principalmente ali a partir dos 8 anos de idade. Então a gente tem que ter muita parcimônia na hora de indicar esse tipo de remédio que baixa o colesterol, mas a gente tem. E aí a gente vai ter que mudar algumas coisas na vida dessa pessoa. Então, melhorar a dieta. Eu até já digo aqui para vocês que a dieta que a gente recomenda para os hipertensos, que é a dieta DASH ou dieta do Mediterrâneo, então essas dietas têm bastante verdura, frutas, tem bastante grãos, alimentos integrais, tem as gorduras boas na dieta. Então, são dietas que a gente indica também para as pessoas que têm esse problema aí de colesterol. E, claro, eu não poderia deixar de falar isso nesse vídeo, né? A gente precisa fazer exercícios. Então, se a gente recomenda isso para todo mundo, que dirá se a gente não vai recomendar aí para essas pessoas que têm o colesterol tão alto, assim, que tem tanto risco. Então, a gente deve sempre estimular em todas as crianças e adultos a prática de atividades físicas pelo menos 150 minutos por semana. E essas pessoas que têm essa doença, como elas têm muito risco, elas têm muita inflamação nas artérias, essas pessoas realmente, assim, para prolongarem suas vidas, precisam ter esses cuidados de monitorar o colesterol, utilizar os remédios direitinho, comer uma comida mais saudável, praticar atividade física de preferência aí todos os dias, tá? Lembrando que eu tô falando para vocês, eu tô pensando nas crianças, porque a gente vê esse padrão de colesterol alto nas crianças, que são pessoas que já vem desde cedo ali com aquela inflamação, com aqueles entupimentos, daqui a pouco com 15 anos já tem entupimento aí nas artérias, com 30 e poucos anos aí pode estar tendo um infarto. Então, doença muito perigosa. Então, a gente tem que estar de olho, tem que estar desconfiando disso para tratar com bastante prudência, com bastante responsabilidade, ainda mais porque a gente quer, né, cuidar bem da saúde dos nossos familiares, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. Então, eu já dei meu recado. Agora vocês vão pegar
pegar esse vídeo, ó, fiz todo esse vídeo aqui para vocês, para falar dessa doença grave, que é uma doença que não é rara, né? Então agora vocês vão fazer a parte de vocês vão pegar esse vídeo e compartilhar com os familiares de vocês, com os amigos, lá nos grupos de WhatsApp, porque a gente sempre vai estar alertando alguém sobre a presença de algum sinal, um pensamento. Daqui a pouco a pessoa assiste o vídeo e pensa, opa, minha mãe e meu pai tiveram um problema de coração cedo, tem que ver meu colesterol, a gente tem que ver colesterol nas crianças. Então tudo isso aí, o meu objetivo é que a gente consiga reduzir as taxas de infarto no nosso país e que dirá no mundo também, tá certo? Então, ó, compartilha esse vídeo, não te esquece de te inscrever no meu canal e até o nosso próximo. Colesterolemia, tu fala. Fala colesterolemia, que daí tu... Colesterol. Hipercolesterol. Colesterol. Enfim. Hipercolesterolemia.